Bom, pessoal, aqui nesse vídeo curto eu vou falar um pouco sobre a ideia de usar separação de variáveis, né? Só para relembrar a equação de Schrödinger na base aí das posições, tá? Lembrando, né, retomando aquilo que a gente vem discutindo, a equação de Schrödinger ela pode ser escrita em termos dessa equação, certo? Dos vetores de estado, em que eu tenho o operador hamiltoniano atuando nesse vetor de estado. Para facilitar um pouco a nossa vida, a gente já vai considerar que o hamiltoniano ele não é uma função do tempo, né? Ele é independente do tempo, tá? Isso ajuda bastante. Bom, mas antes a gente precisa fazer projetar ele na base das posições, tá? Então esses aqui são os vetores que formam essa base. Então eu tenho um x, x', uma delta de Dirac de x menos x', tá? Então eu projeto a equação inteira nessa base. Então eu tenho aí x e h, a derivada no tempo de psi de t. Isso aqui é igual a x h psi de t, tá? Então, vamos assumir o seguinte, que esse produto que está aqui pode ser feito, uma vez que o h é hermitiano, né? Então posso falar aqui, só afirmando aqui, que o h adjunto é o próprio h, então eu posso atuar nesse cara. E vamos dizer que esse hamiltoniano atuando na base das posições retorna a função h. Desculpa, deixa eu escrever diferente. X vezes a função, vou pôr até uma barrinha embaixo para diferenciar, h de x, tá? Beleza? Então, considerando o x o vetor posição aí, né, posso estender esse problema para 3 dimensões sem problema algum, tá? Como tanto o x quanto o IH também não dependem da derivada, eu posso mudar essa ordem e escrever essa expressão como sendo x psi de t, certo? E esse cara que está aqui, ele vai ser h, né, essa função das posições aí, x psi de t, tá? Bom, a gente já conhece esse negócio aqui, a gente sabe, a gente definiu isso como sendo a função de onda psi, deixa eu escrever direitinho, psi de x e t, tá? Tanto aqui quanto aqui. De tal forma que essa equação ela passe a ser I h del del t de psi de x e t, que é igual a h de x psi de x e t, tá? E quem que é esse h de x? Lembrando que o h de x ele vai ser dado pela representação do operador energia cinética, mais a representação aí na base x, tá? Vou até colocar um x aqui para a gente lembrar que é na base x, representação do operador energia potencial. Como o Vx não depende do tempo, e esse cara aqui depende do momento, a gente pode escrever isso aqui como sendo P2 sobre 2m, né? Aí lembrando que eu tenho que colocar aí a representação x, mais um potencial, que é já uma função de x na representação x, tá? Só lembrando que esse P na representação das posições, a gente já fez isso, vai ser menos I h del del x, de tal forma que esse hamiltoniano, como sendo uma função aí, né, esse operador, daí vem a ideia dele ser realmente um operador, passa a ser h2 sobre 2m del 2 del x2
mais esse v de x, tá? Então, esse é o hamiltoniano, certo? Então, ou seja, ele é realmente um operador, porque eu tenho aqui, se eu atuar com esse hamiltoniano sobre uma função que depende do x, ele vai me retornar aí a derivada dessa função, a derivada segunda dessa função, tá? Então, eu preciso resolver essa equação considerando esse hamiltoniano que eu coloquei aqui. Bom, o que a gente faz, uma vez que esse hamiltoniano não depende do tempo, né, eu posso pensar que esse psi de x e t pode ser decomposto como uma função φ de x, que dependa somente da posição, uma função, vou chamar aí um t, não é o mesmo aqui, tá? Não confunda, por favor, que depende somente do tempo, tá? E aí, se isso aqui é uma possível solução, para que eu verifique se isso é uma solução, eu volto isso na equação que está aqui. Então, voltando na equação do Schrödinger, o que eu tenho é IH del t de psi de x e t, então isso aqui é φ de x, t de t, certo? Que é igual ao hamiltoniano, que é uma função de x, vou omitir o índice aqui para facilitar um pouquinho, que atua sobre φ de x t de t, tá? Então, olha aqui. A derivada do produto de duas funções, ela é dada pela regra da cadeia, tá? Só que o φ de x aqui não depende do tempo, então a derivada passa direto por ele, de tal forma que eu posso escrever essa expressão como sendo IH φ de x. Agora a derivada passa a ser total, porque essa função t só depende da variável t, certo? A mesma coisa acontece aqui, porque olha, o hamiltoniano ele tem somente dependências espaciais, então ele não atua sobre essa função. Então, o que eu tenho é um t de t, né, a função de t, do hamiltoniano atuando sobre a função φ aqui. Então, eu trago tudo uma suposição que a gente precisa fazer, né? Porque assim, tem uma solução que resolve todas as equações diferenciais, que é chamada solução trivial, ou seja, o psi igual a zero. E a gente não quer isso. Então, o psi de x e t, lembrando que o psi de x e t ele vai estar associado com a probabilidade de eu encontrar a partícula sujeito a esse hamiltoniano num certo instante de tempo, ele tem que ser diferente de zero. E isso implica que tanto o φ de x quanto o t de t, os dois são diferentes de zero, porque se um dos dois for igual a zero, o psi de t é igual a zero, tá? Então significa que eu posso dividir os dois lados dessa equação por t de t e os dois lados dessa equação por φ de x. Então isso aqui passa a ser IH sobre t de t, a derivada no tempo da função t, que é igual a 1 sobre φ de x, certo? H φ de x, tá? Então, tudo que está desse lado aqui depende somente do tempo. Tudo que está desse lado depende somente da posição. Para que eu tenha uma função que dependa de uma variável igual a uma função que dependa de outra, a única condição que eu posso que isso seja verdade é que elas sejam iguais a uma constante. Então, vou chamar essa constante aqui de E. E isso me leva a duas equações. Essa primeira que está aqui, né? Então, eu tenho IH sobre T igual a, desculpa, faltou a derivada, né? A derivada no tempo da função t de t igual a essa constante. E a outra expressão vai ser, a gente pode escrevê-la como sendo h φ de x igual a e
φ de x, tá? De cara, a gente nota que essa equação é uma equação de autovalores. Desse h, certo? Então, ou seja, o h que atua nessa função me retorna um número, né, uma constante, que é vezes essa função. Então, isso é tipo uma equação de autovalores. Então, e a gente já sabe, né, que isso aqui, esses caras aqui são os autoestados de H, certo? Com autovalores E, tá? Agora, para resolver essa equação, eu preciso explicitamente saber quem é H. Lembrando que o H depende do potencial. Como ele depende do potencial, eu preciso definir o sistema. Então, vamos deixar essa equação sem solução agora, mas eu sei que se eu colocar um potencial, eu posso resolver. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem. E a gente pode agora resolver essa equação que está aqui. Tá? Essa equação que está aí, a gente pode integrá-la no tempo, é uma equação diferencial de primeira ordem. Vou passar esse IH dividindo para cá, então eu tenho aí 1 sobre, né, essa equação asterisco aí, 1 sobre t de t, a derivada no tempo de t, isso aqui é igual a menos i, né, como eu passei o i dividindo, ele fica positivo em cima, h vezes z, tá? E aí o que eu preciso fazer é integrar essa equação aqui no tempo, certo? Então, eu vou integrá-la no tempo de um t0 até um t1, e essa aqui também, mas como tudo aqui é constante, eu posso simplesmente fazer a integral aqui de dt, tá? Bom, esse lado aqui, a gente vê que o resultado vai ser a função logaritmo, né? Então, eu tenho logaritmo de t de t, calculado para t igual a t0 e t igual a t1, igual a menos i e sobre h, t menos t0, né? Porque a integral disso é t, aplicando os limites. Então, tem t1, na verdade, menos t0, tá? E aí, o que eu posso fazer é tomar a exponencial dos dois lados aqui. Então, isso aqui passa a ser um t de t igual a um t de t0. Lembrando que isso aqui é condição inicial, certo? A exponencial de menos i e t1 menos t0, certo? Aqui é um t1 menos t0 dividido por h. Então, essa é a solução da parte temporal da equação de Schrödinger unidimensional para newtonianos independentes do tempo, que depende dessa constante. E essa constante sai dessa outra equação que está aqui. Essa outra equação que está aí em cima, né, dois asteriscos aqui, h φ de x igual a um e φ de x, ela pode ser reescrita explicitamente como sendo h ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda, certo? De mais, eu estou colocando aqui o newtoniano, mais o potencial, que depende aí da posição, φ de x igual a e φ de x, certo? Bom, fazendo esse produto, o que eu tenho é menos h2 sobre 2m, a derivada segunda com relação a x de φ de x, mais o produto de v de x com φ de x, e isso igual à energia φ de x. Nota que essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, de segunda ordem, e ela admite infinitas soluções. Tá? Então,
eu tenho as várias possíveis soluções, depende de quem é esse potencial, né? De quem é esse V. Então, eu tenho aí N soluções, infinitas soluções, que elas são determinadas pelo potencial e pelas condições iniciais. Lembrando que eu preciso de duas condições iniciais, porque essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, a solução geral ela vai ser dada pela combinação linear. Combinação linear de todas as possíveis soluções. Certo? Então, eu vou escrever aí o φ de x como sendo uma soma em n, onde o n é o número de soluções que eu tenho para esse problema, um coeficiente aí an, vezes o φ n de x, né? Então, onde eu tenho aqui a enésima solução, tá? E aí eu posso combinar isso com o psi, de tal forma que o psi de x e t, ou seja, a função de onda, vai ser dada aí pela soma em n de an. Notem que a solução aqui ela tem uma constante, né? Uma constante vezes uma constante é uma constante do mesmo jeito. Então, eu posso jogar toda a culpa aqui nesse an. A exponencial de menos i e n, lembra que o e tem que ser igual, né? Então, se eu tenho n possíveis e's, então tenho n possíveis fases aqui, né? Esse termo de fase que aparece aí. T menos T0 sobre H e a enésima solução de x, tá? Então, essa é a solução da equação de Tireira. E note que a gente ainda precisa determinar quem são os φn's e, consequentemente, os en's, e também determinar os ANs que estão aqui, né? Para determinar os ANs, essa solução ela precisa ser normalizada. Por quê? Porque esse psi ele não tem um significado físico definido, mas o módulo desse cara tem, o módulo ao quadrado desse cara tem, né? Ele é a probabilidade de eu encontrar a partícula em uma dada posição, em um dado instante de tempo, lembrando que eu estou aqui na representação das posições. Então, eu tenho aqui todas as possíveis probabilidades, né? São determinadas por esse AN que está aqui, e que a soma desses caras precisa me dar 1, né, de todas as probabilidades. Isso significa, então, que, além dessa equação, eu preciso que o psi estrela de x e t vezes o psi de x e t, tá? Essa é a condição de normalização integrada em x, tem que ser igual a 1. Se a gente substituir o psi aqui, o que a gente vai ver é o seguinte, né? Eu tenho aí a soma, a integral, né, na verdade, desse cara, então é o complexo conjugado dele, então eu posso colocar aqui a soma em n de an estrela, exponencial de menos i, então passa a ser mais i, porque eu estou tomando complexo conjugado, en t menos t0 sobre h, complexo conjugado de φn x, certo? Vezes uma soma em m aí, para não confundir as somas, de um AM, agora não tem mais complexo conjugado, a exponencial de menos I M T menos T0 sobre H, um φm de x dx igual a 1, tá? Agora, nota que esses termos aqui, tanto as somas quanto as constantes, elas não dependem da posição. Então, eu posso reorganizar esses termos, onde eu tenho então uma soma em n e uma soma em m de an estrela a m, certo?
a exponencial de I t menos t0 en menos en dividido por h, tá? Então, eu juntei essas duas exponenciais que estão aqui. Agora sim, da integral em dx de φ n de x, φ n de x, tá? Lembrando que essa aqui é a condição de ortonormalidade para essas funções, mas os φ n, eles são autofunções de h. Lembrando que o h ele é um operador que é hermitiano. Então, as autofunções de um operador hermitiano, elas formam uma base, né? Então, significa que, escrevendo aí na representação de Bras e Ketts, tá? Eles são ortogonais. Ser ortogonais significa que o produto escalar, que é representado por essa expressão que está aqui, ele vai ser zero se as funções forem diferentes, e vai ser 1 se elas forem iguais, né? Porque elas são todas ortogonais entre si. Então, necessariamente, eu preciso ter aí uma delta de n e n, né? Porque, senão, o produto escalar aqui vai ser zero. Então, essa ortogonalidade garante essa delta, de tal forma que eu tenho aí uma das somas vai embora, né? Porque eu tenho uma delta de nm, esse valor está aqui. Então eu tenho só an estrela am. Esse termo que eu tenho aqui vai ser en menos en, então é zero, exponencial de zero é 1. Então isso aqui é igual a 1, tá? Então, qual que é a condição de normalização? É que os coeficientes da expansão da parte independente do tempo, o módulo, desculpa aqui eu pus n, mas é n, tá? O módulo ao quadrado deles é 1, porque cada an específico representa a probabilidade de eu encontrar o sistema com uma dada energia em n, certo? Então, a soma de todas as probabilidades me dá a probabilidade de encontrar o sistema em qualquer configuração, ou seja, 100%. Se eu somar todas as probabilidades, eu tenho certeza de encontrar o sistema. Então, na verdade, aqui eu não preciso nem pôr a setinha, eu posso pôr igual. Então, esses ANs aqui, eles determinam justamente a probabilidade de eu medir o sistema em um dado autoestado, medir um certo valor para essa energia, e esse valor, a única medida possível de eu medir para esses valores de energia são os valores que o hamiltoniano permite, né? Então são autovalores do operador hermitiano, tá? Que é o operador hamiltoniano que está aí, certo? Então com isso a gente tem a separação de variáveis, né? Eu preciso garantir aí a ortonormalidade dessas funções, e a ortonormalidade das funções, tendo em vista que elas são autofunções de um operador hermitiano, elas garantem que a probabilidade vai ser, a probabilidade total, né, vai ser 1, ou seja, a soma das probabilidades, tá? Então, é assim que a gente resolve. O próximo passo seria realmente determinar quem são esses ANs, né, quem são os FINs, né, esses caras que estão aqui. E aí, para isso, a gente precisa resolver a equação de Schrödinger, que é dada por menos H2 sobre 2m, a derivada segunda, com relação à posição dessa função φ de x, mais v de x, φ de x, igual a 1e φ de x, certo? Então, resolvendo essa equação, eu tenho tanto as funções de onda, as autofunções, né, as funções de onda estacionárias, quanto os autovalores dessas funções. Então, nos autovalores do hamiltoniano, e com certeza o meu sistema
como um todo pode ser escrito na base desses caras, né? Então, voltando a tudo aquilo que a gente já tinha discutido, eu posso escrever o meu estado com relação a isso. Agora, suponha que de todas as possíveis configurações eu inicialize o meu psi de zero, enquanto assim, ó, inicializar o psi de zero, de T0, né, aliás, como sendo exatamente um estado J qualquer. Então ele vai ter aí a fase, então isso aqui dá menos I, EJ, né? T menos T0, aliás, desculpa, eu fiz zero é simplesmente um psi-J aqui, tá? De X. Vou até arrumar aqui e colocar psi de X para um dado de instante de tempo T0 igual ao φJ. A evolução temporal, ou seja, o psi de x no tempo, ela é totalmente precisa, né? Ela é exata, na verdade, e é dada pela solução da equação de Schrödinger, e a gente viu que basta que eu tenha a evolução associada a esse autoestado que está aqui. Então, isso sim vai ser a exponencial de menos i EJ. Desculpa, eu pus T0 de novo aqui, não é T0, é T, né? Um T qualquer aí, tá? T menos T0 dividido por H, esse φJ de X, certo? Se eu atuar, ou seja, realizar a medida, né, das energias, ou seja, para isso eu aplico o Hamiltoniano, ou seja, eu posso calcular um elemento J, ou desculpa, eu posso calcular um elemento IJ desse Hamiltoniano. Como é que eu faço isso? Eu preciso calcular essa integral que está aqui, que é o psi estrela J de x e t, o Hamiltoniano H psi, desculpa, só mudar aqui para I, né, que eu estou calculando o IJ, I, J de x e t dx, né? É assim que eu calculo o valor médio de um dado operador. Substituindo os psis aí na representação aqui dos autoestados, o que eu tenho é a exponencial de I EI T T0 sobre H, H que atua em E menos I EJ, T menos T0 sobre H, certo? Eu tinha, desculpa que eu não coloquei, mas aqui tem um φ I estrela, e aqui eu tenho um φ J, tá? E tudo isso integrado em X. Beleza? Juntando esses termos aqui de fase que não dependem, né, da energia, desculpa, não dependem da posição, isso aqui me dá exponencial de I EI menos EJ sobre H, certo? A integral de φI H que atua em φJ. Mas lembra que os φs são autoestados, né? Ou significa que H que atua sobre um φ qualquer, um φk, retorna uma energia EK φk, certo? Então, H que atua sobre φJ retorna uma energia específica EJ φJ dx. Esse EJ é uma constante, então ela sai da integral aqui, então isso passa a ser aí EI menos EJ. Eu estou esquecendo de colocar o tempo aqui, né, moçada? Opa. Então tem aqui um T menos T0, tudo isso agora sim sobre H, tá? Então, T menos T0 sobre H, EJ dessa integral, φ estrela φj dx, mas a gente já sabe
que isso aqui é uma delta de IJ, certo? Na verdade é uma delta de IJ mesmo, né? Só fiz uma coisinha aqui diferente. Então, onde tem I, eu coloco I igual a J, então esse termo aqui é zero, então isso sobra simplesmente EJ, tá? O que significa? Que, como o meu, né, vou até pôr o sinal certo, então o H e J, qualquer, né, que é dado pela medida, né, o valor esperado, qualquer vai ser sempre a energia EJ. Por quê? O meu sistema foi iniciado em um dos autoestados do Hamiltoniano, que é o próprio φJ. Então, a única possível medida que eu tenho, ou seja, 100%, né, o fator que está aqui é um 1, 100% das vezes eu vou medir EJ, certo? Todas as vezes, porque eu iniciei o meu sistema nesse autoestado do Hamiltoniano. Tá? Então, é assim que a gente trabalha, certo? Pratiquem essas coisas, porque é bastante importante, tá bom?